Muita gente que constrói um patrimônio com muito suor tem um objetivo bem claro, né? Garantir que tudo isso passe para a próxima geração da melhor forma possível. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das estratégias mais famosas para isso e descobrir por que, às vezes, ela pode esconder uma baita armadilha. Ok, vamos lá. A questão que não quer calar é sempre esta: como é que se faz para adiantar a sucessão, passar os bens para os filhos, mas sem abrir mão da segurança e do poder de decidir sobre o próprio futuro? Parece um beco sem saída, mas existem caminhos. E a resposta que muita gente encontra, aquela que é super recomendada por aí, é a famosa doação de bens com reserva de usufruto. Olhando assim de primeira, parece a solução perfeita. Combina a transferência da propriedade com a garantia de que se pode continuar usando o bem. Vamos entender direitinho como isso funciona. Essa estrutura divide os papéis de um jeito bem claro. De um lado, temos o usufrutuário. Por exemplo, os pais, que doam um imóvel, mas continuam com todo o direito de morar nele ou de alugar e ficar com dinheiro. Do outro lado, o nuproprietário, o filho, que passa a ser o dono legal no registro, mas que só vai ter a posse completa do bem lá no futuro, normalmente quando os pais falecerem. E olha, essa analogia da árvore é brilhante, ela resume tudo. Pensa assim, a propriedade do imóvel é a árvore. Quando se faz a doação, a árvore é transferida para o nome do filho. Só que o direito de colher todos os frutos, seja morar na casa ou embolsar o aluguel, continua com quem doou. Simples e genial, certo? Pois é, nem sempre. E é aqui que a nossa conversa começa a ficar mais séria. Aquele sentimento de controle e de segurança que motivou a doação toda pode, olha que ironia, ser perdido justamente por causa dela. Existe uma realidade inesperada que muita gente só descobre quando já é tarde demais. Imagina só a cena. A vida dá uma virada. Aparece uma necessidade de dinheiro para uma emergência de saúde, ou talvez a vontade de vender tudo e se mudar para outra cidade. O que acontece quando o doador, o usufrutuário, decide que precisa vender aquele imóvel? É exatamente aí que o problema surge. Então, o ponto crucial é este aqui. Para vender o imóvel, não basta a vontade de quem doou. É preciso ter a assinatura de todos os envolvidos. Isso inclui, claro, o filho que recebeu a doação. Mas, e aqui está o detalhe que trava tudo, também é necessária a autorização do cônjuge do filho, da nora ou do genro, por causa de uma exigência da lei chamada outorga uxória ou marital. E essa citação resume o perigo todo. Um simples desentendimento na família, um divórcio complicado do filho, ou só recusa de uma única pessoa já pode impedir completamente a venda. O bem fica engessado, imobilizado. A lição aqui é clara: ter a propriedade no papel não quer dizer ter o controle na prática. Diante desse risco todo, o direito oferece algumas ferramentas para tentar minimizar os problemas. São as chamadas cláusulas de proteção, que podem ser colocadas na escritura de doação para criar umas camadas de segurança. Vamos ver como elas funcionam. A cláusula de reversão é simplesmente fundamental. Imagina uma tragédia em que o filho que recebeu o bem falece antes dos pais. Sem essa cláusula, o imóvel iria para os herdeiros dele. Com ela, não. O imóvel reverte, ele volta a ser propriedade dos doadores e, na maioria das vezes, sem um novo imposto. A cláusula de incomunicabilidade serve para uma coisa: impedir que o imóvel entre na partilha de bens se o filho se divorciar. O bem fica protegido nesse sentido. Mas atenção, isso não elimina a necessidade da assinatura do cônjuge para uma futura venda. A pegadinha continua lá. A empenhorabilidade protege o imóvel de ser penhorada para pagar dívidas futuras do filho. Sem ela, os credores poderiam tomar a nua propriedade e aí o doador seria forçado a lidar com um novo dono totalmente desconhecido. E, por último, a mais restritiva de todas, a inalienabilidade. Ela simplesmente proíbe que o filho venda, doe ou dê o imóvel em garantia. É a trava máxima, que garante que o patrimônio não saia da linhagem da família, pelo menos enquanto o doador original estiver vivo. Vamos ver a diferença na prática. Olha só, sem a cláusula de reversão, se o filho falece, o imóvel vai para os herdeiros dele e ainda pode gerar um novo imposto. Agora, com a cláusula, ele volta para o doador original de forma limpa e direta. A diferença é gigantesca. Certo, então essas cláusulas funcionam como um cinto de segurança, mas elas não devolvem o volante para as mãos de quem está dirigindo. O problema central, que é a necessidade de autorização de terceiros para vender o bem, continua intocado. Isso nos leva a perguntar: existe uma forma de organizar o patrimônio que mantenha o controle total nas mãos de quem o construiu?
A resposta pode estar numa estrutura bem diferente. Vamos comparar. Na doação direta, como a gente viu, o controle fica compartilhado e frágil. A venda depende de todo mundo. Já na holding familiar, o controle é absoluto e centralizado no doador, que se torna o administrador da empresa. Ele pode vender, comprar, alugar e reinvestir os bens da empresa sem precisar de uma única assinatura de filhos, genros ou noras. A flexibilidade é total. E como isso funciona na prática? O processo é bem estruturado. Primeiro, cria-se uma empresa, um CNPJ. Segundo, os imóveis e outros bens são transferidos para o nome dessa empresa. E terceiro, e aqui está o pulo do gato, em vez de doar os imóveis, os pais doam as cotas, as ações dessa empresa para os filhos, mas retendo para si o usufruto dessas cotas, o que garante o controle total da administração e dos resultados financeiros. Então, essa análise toda nos deixa com esta reflexão final. Entre uma solução que divide o controle e pode engessar o patrimônio, e uma estrutura que preserva a autonomia e o poder de decisão, qual caminho oferece a verdadeira tranquilidade? O planejamento sucessório vai muito além de simplesmente transferir bens. Trata-se, acima de tudo, de garantir a segurança e o controle sobre o próprio futuro.